A gravação desse DVD surgiu como uma ideia de divulgar os seminários do Terapia, que muitas pessoas diziam que não podiam frequentar pelo fato dele ser às quintas-feiras pela manhã, aqui dentro da Fiocruz. Ele foi gravado no nosso próprio espaço, com som natural, e de vez em quando vocês vão ouvir um helicóptero passando, os pássaros, as pessoas conversando. E a ideia dessas aulas é que elas vão transmitir um pouco para vocês das nossas conversas na mesa, porque essas aulas foram todas elas desenvolvidas a partir dessas conversas. E a primeira aula que vocês vão ouvir é sobre o que é alimentação viva, na promoção da saúde, do ambiente, o diálogo com a natureza. E esse tem sido o tema que traz as pessoas até nós, curiosos em saber o que é alimentação viva, e a gente apresenta a proposta do Terapia desse assunto ser tratado dentro do ângulo da promoção da saúde e da promoção ambiental. A promoção da saúde é um movimento que está acontecendo dentro da saúde pública já de alguns anos, já uns 40 anos, quando a saúde pública desconfia que os rumos que estava seguindo não estavam dando muito certo, né? Existe um norteador da saúde pública, que são os estudos da epidemiologia. O que é isso? Epidemiologia é assim. Há 200 anos atrás, mais ou menos, os profissionais de saúde descobriam que muitas pessoas adoeciam iguais. Era uma engraçada, mas por que todo mundo que vem para essa enfermaria desse hospital acaba pegando tétano? Ué, mas tem alguma coisa, talvez tenha alguma coisa que seja coletivo, que não seja só a pessoa. E aí descobriram que tinha uma cocheira atrás do hospital e que aquilo ali podia estar contaminando aquelas pessoas, e aí então descobre que há um outro estudo a se fazer, que é o estudo coletivo. O nome epidemiologia vem do nome de epidemias, né? Estudo das situações epidêmicas. A epidemiologia avançou, desenvolveu muito, e hoje é através dos estudos de adoecimento coletivo que a saúde pública se orienta. Se orienta dizendo, agora nós vamos fazer isso, porque os estudos epidemiológicos estão mostrando que a gente precisa seguir nessa direção, ou naquela. E os estudos epidemiológicos vêm acompanhando as práticas preventivas que foram instituídas no século passado, de maneira bastante efetiva, e chegaram à conclusão que, de verdade, não havia as mudanças tão significativas quanto se pensava. Prevenia a tuberculose continuava aumentando no mesmo ritmo. Prevenia a dengue voltava e acontecia de novo. Então há um questionamento dentre os profissionais da saúde pública de que talvez a gente tivesse que pensar numa outra forma. Então surge a ideia da gente começar a pensar nos determinantes agora da saúde e não só os determinantes da doença. Os determinantes da saúde começam então a gerar uma situação completamente nova dentro da formação médica, porque eu durante os 6 anos de escola médica nunca tive nenhuma aula de saúde, mas nenhuma eu não tive. Toda ela é voltada para o estudo dos adoecimentos. Então, como é que a gente vai estudar os determinantes da saúde, né, se nós não sabemos o que é saúde? E com isso, alguns países já têm avançado um pouco mais, mas no Brasil, mais recentemente, e esse movimento da promoção da saúde acontece aqui dentro da Escola Nacional de Saúde Pública,
Em 1997 foi quando começou esse bochicho e quando começou também o terapia. Os experimentos em saúde começam então a ser valorizados como uma prática. O terapia é um desses experimentos. É um experimento de como que a gente pode avançar no estudo dos determinantes de saúde. E isso não mais dentro de escolas de profissionais de saúde. Isso junto com a população. Nós vamos trazer para vocês um questionamento sobre o que é doença. A gente vai ter que repensar sobre esse assunto do que é que nos adoece e repensar sobre o que é que nos alimenta. Então essa é uma proposta do terapia, de que a gente suspenda os nossos conceitos elementares para que a gente possa abrir o coração para uma outra forma de olhar essas coisas. E sabemos também que a lamentação, né, ela não ajuda quando a gente está no processo de mudança. Então, o posto de saúde da escola, onde nós estamos lotados, ele tem aqui embaixo uma porção de consultórios para pessoas que querem ir lá fazer consultas e contar dos seus lamentos. Esse espaço aqui, ele tem um outro propósito. É exatamente a gente olhar o que a gente tem de saúde. Isso não é uma receita de bolo que você bota lá. Para você ter saúde, você precisa item 1, item 2, item 3. Não é assim que a coisa funciona, né? Tem um censo geral que fala nas duas pernas, né? Que é da alimentação e atividade física. Isso é uma tendência a se entender que a saúde mora por aí. E nós aqui do Terapia fomos juntando essas experiências de conversa. Tudo que eu vou falando aqui nesse seminário é resultado desses diálogos com a população e a partir das perguntas que as pessoas iam fazendo é que eu fui me animando a estudar um pouco mais esse ou aquele tema. E de verdade a gente acaba encontrando as terapias naturais que dizem que a saúde mora junto da natureza. Então todo mundo que está aqui mais ou menos acha que a saúde mora junto da natureza. Então esse é um princípio que ao cuidar de cada um de nós, a gente vai estar automaticamente cuidando da natureza. Porque também somos natureza, né? Então, essa situação do vínculo entre saúde e ambiente, ela é dada pela nossa própria situação de existir, usando o ambiente como forma de troca. Então, promover a saúde ainda é uma coisa nova dentro do país. O Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde foi fundado em 2005, é super recente. Ainda todo ele em fase de estruturação, de avaliações, de estudos de avaliação, ainda é muito pouco. E o experimento aqui gera insumos para essa discussão dentro do Ministério da Saúde. Eu estou há 14 anos fazendo uso do alimento vivo. Eu posso contar para vocês, para mim, como é que foi, né? E eu faço 100% alimento vivo e comecei por uma situação de adoecimento. Minha irmã me apresentou o alimento vivo e entrei e muito rapidamente, essa foi a minha maior surpresa, porque sempre eu ouvia falar, esse negócio de terapia natural demora muito, custa fazer efeito, né? E comigo não foi nada disso. Em 4 dias já tinha mudança no meu corpo, já tinha mudança no meu estado geral.
e recupero a atividade física com muita facilidade, energia, o sono, uma animação para fazer as coisas. Aquilo foi surgindo muito rapidamente e muito rápido também eu consegui organizar meu corpo, que estava adoecido. Em 3 meses eu estava bem e já retomando um pouco as minhas tarefas. E uma das coisas que mais me impressionou foi um assunto que a medicina tecnológica já não valoriza mais, que é a regeneração. A regeneração não se conversa mais sobre isso, né? Vai ter que habituar com isso pro resto da vida. Tá com diabetes, nunca mais você fica bom, porque isso é uma doença incurável, acabou, né? A gente aprende isso e o conceito de regeneração não aparece. E eu tive uma experiência de regeneração que foi muito forte e eu faço questão de contar para todo mundo: a regeneração existe sim. Eu perdi a visão do olho direito, com um descolamento do epitélio seroso da mácula, uma espécie de descolamento de retina, que custou muito a colar. Com 3 dias de suco de clorofila colou, mas colou deformada, colou, e eu fiquei sem a visão do olho direito. E tinha carteira de motorista com visão monocular, só de um olho. E depois de 10 anos eu tenho a carteira de motorista com a visão biocular novamente. Não esperava isso, mas um dia eu olhei e vi que eu estava enxergando com os 2 olhos. E de um quadro que era considerado irreversível, né? Então, o que pode acontecer de regeneração nos nossos corpos, a gente não sabe. Isso é que é a minha conclusão. A gente não sabe. Pode ser, né? A ciência, ela se preza exatamente por não ter verdade. A ciência tem perguntas, mas não tem verdade. Tem perguntas, tem aproximações, suposições, interpretações, possibilidades. Verdade não. O dia que alguém disser assim: isto aqui está provado cientificamente, é verdade, você desconfia dessa pesquisa. Porque isso não existe. Existe, isso indica que é possível que. E é por isso que a ciência é bela e continua bela. E por isso também a gente pode estar fazendo esses seminários aqui dentro da casa de Oswaldo Cruz, né? Porque essa é uma instituição de pesquisa que permite a gente desenvolver outras ideias e experimentar outras ideias. Isso é estimulado dentro da fundação, que a gente desenvolva outras linhas. Então, eu convido a todos vocês que vocês se tornem cientistas de vocês mesmos. Que cada um se observe e utilize o seu universo corporal, a sua vida, como forma de observação e de encontrar suas histórias. E questionando as grandes verdades limitantes que a gente vai, pela educação, pela cultura, vai carregando por aí. Não é verdade? Uma delas é sobre o que é alimento. O que é alimento, né? A gente aprendeu que alimento você tem que comer para você ficar forte, que tem que ser bom para você, e é isso que é bom, aquilo que é bom, aquilo que é bom, e depois aí você vai um dia ouvir que tem não sei quantas formas de dieta, e qual delas que é a boa? Aquela disse que era boa, aquela disse também que era boa, aquela... Então já começa por aí da gente ver que não tem verdade nenhuma em alimentação, né? Existem muitas interpretações sobre o que é alimentação, né? Então eu penso assim, o alimento de verdade, ele é um modo como a gente se relaciona com o mundo externo, né? É o ar
né? O ar que a gente absorve, que nos alimenta, sem ele a gente não vive, né? O sol que nos aquece a pele, que é outro alimento, que sem ele a gente não vive. A água que nos banha e que também entra pela boca, que sem ela também a gente não vive. Olha quanto alimento. Os abraços, os amores que nos alimentam. Então, se a gente quiser falar em dieta, essa dieta tem que contemplar essas coisas todas, né? Porque elas estão aí. Então, por isso é que eu acho que o alimento é aquilo que faz a interação entre o mundo interno e o mundo externo, né? A gente é separado do mundo externo por uma coisinha muito fininha, né? É impressionante isso, uma pelinha fininha que nos separa do mundo externo. E a gente usa o alimento que vai pela boca, né? Aí agora a gente já vai falar aqueles que vêm da terra. Eu falei do sol, da água, do ar. E aqueles que vêm da terra, que são transformados pela luz do sol, pelos ventos, pelas águas e que chegam até nós, que vão entrar pela boca. Há uma forma de olhar o alimento que tem sido dominante nos nossos tempos atuais, que é de examinar o alimento pelos nutrientes que ele contém. Aí ele vai ter tantas proteínas, tantos carboidratos, tantos isso, tanto aquilo. Mas essa é uma forma de olhar o alimento. Tem outras formas. Por exemplo, o Sheldrake diz que é pela quantidade de informação que o alimento tem. O alho poró, ele carrega uma informação que é da própria espécie dele, que está dentro da semente dele, que tem uma marca que é dele, que tem uma forma de absorver a luz do sol, que tem uma forma de reagir quando as chuvas chegam, quando tem excesso de água, quando tem falta de água. Esse conhecimento do alho poró está dentro dele. Então ele diz que o que nós comemos é a informação do alho poró, que é ela que alimenta o nosso sistema de informação. Tem outros autores que vão dizer que é a forma como o alho poró absorveu os fótons da luz solar e vão vão organizar energias, descargas elétricas que vão alimentar as nossas reações e as nossas descargas elétricas. Então, isso é que nos alimentaria. Então, outros dizem que as cores do alimento que vão trazer uma frequência de onda de cor que vai entrar em ressonância com os padrões nossos eletromagnéticos e que vão alimentar o nosso corpo. Então, há uma série de observações sobre o que é que um alimento pode fazer no nosso corpo. Então, eu trago aqui isso, que esse alimento pode promover um diálogo com a natureza. Essa, para mim, foi a maior experiência do alimento vivo nesses anos todos. Eu passei a ficar muito mais interessada na natureza quando eu comecei a produzir meu próprio alimento. Quando eu faço uma semente germinada, faço um broto, eu começo a prestar atenção na terra, eu começo a prestar atenção na qualidade da água, na quantidade de ar que tem dentro de um vidro, e eu começo a me tocar nos assuntos da terra. E aí, quando eu levanto a cabeça e olho pela janela, eu vou começar a ver as montanhas e ver o que estão fazendo na produção de alimento da monocultura, e aquelas coisas começam a tocar meu coração, e eu não sei por que meu coração bate mais forte, e bate mais forte. Quando a gente vê o que acontece com o solo degradado, dói o coração, porque você entra numa frequência dos vegetais,
Então, essa, para mim, é a grande descoberta que o alimento vivo me trouxe, de fazer uma aproximação com a natureza mais forte. E a outra coisa é o sabor dos alimentos, que também traz o conhecimento, né? E vocês sabem que a palavra sabor tem a mesma origem da palavra saber. E que através dos sabores a gente faz uma troca de conhecimentos com os vegetais. E fica mais sensível a eles também pelo sabor. E quando a gente olha essa mesa hoje aqui, que a Cíntia organizou tão bonita, a gente vê que coisa variada, né? Eu acho tão engraçado as pessoas perguntam: é verdade, você só come mato? Eu falei: né? Tem catalogado mais de 5.000 espécies vegetais comestíveis. Agora, do jeito que nós andamos com esse negócio de morar em cidade e que depender que alguém produza alimento para a gente comer, houve um empobrecimento disso, né? Aí começaram a plantar só aquilo que dava certo, que dava lucro, né? Então, dessas mais de 5.000 espécies, a gente cultiva no planeta hoje em torno de 600 espécies só. E dessas 600 espécies ainda tem que aclimatar. Então, num país aqui você vai ter menos e não sei das quantas. Aí quando chega no supermercado, se a gente conseguir umas 200, 300, já tá bom, né? E ainda tem aquelas daqui são da época e ainda vai baixando. Aí daqui a pouco você vai ver o seguinte: veja uma casa de uma pessoa que coma convencional e veja quantas coisas da natureza ela compra para botar dentro de casa. Talvez umas 30. O resto já está refinado, modificado, não sei das quantas. Se muito. Se 30 é muito. Ora, então você conclua comigo. Se o alimento, ele é o nosso modo de fazer contato com a natureza, o nosso modo de trocar informações com a natureza, tem mais de 5.000 informações para você trocar com as espécies, e você não consegue trocar com 30, olha o empobrecimento que a gente tem. Ora, se saúde está em contato com a natureza, a gente está pobre a beça de saúde, né? Então, o alimento, dentro eu vejo assim também, dentro da solução urbana, que houve essa migração, mais de 80% da população nas grandes cidades, qual é a nossa saída, né? Qual é a nossa saída para fazer esse diálogo novamente? Não é indo na pracinha do Aterro do Flamengo, não vai dar. Agora, se dentro de casa produzir alimento, pode ser. A gente é capaz de fazer uma alimentação, uma refeição de alimento vivo com 80% produzido dentro de casa. Eu digo 80% porque você vai querer botar um azeite, um salzinho, uma coisa assim, um limão, que você não vai ter um pé de limão, mas é possível você fazer. Então, a alimentação viva, ela é uma possibilidade real de fazer um contato com a natureza. Agora, o alimento vivo, ele tem sido visto também com muitas correntes, muitas linhas, e para nós aqui a gente aprendeu e entendeu que o alimento vivo é aquele que valoriza a vitalidade dos alimentos. Isso é uma discussão longa, que durante os outros seminários vocês vão ver que essas aulas vão ter uma sequência lógica. E nós vamos conversar sobre vitalidade na quinta aula. Não, na quinta aula. Que vamos ter um dia só para falar de vitalidade, porque isso é altamente complexo, conceitos que estão sendo discutidos e rediscutidos hoje novamente através da luz da física quântica, para que a gente possa entender o que corpo é que nós carregamos e que é que alimenta esse corpo dentro de uma outra visão.
né? Mas o alimento vivo, então, de uma maneira muito simples, a gente diz que o que nos alimenta é a vitalidade que tem dentro do inhame. Então o inhame tem que estar fresco, tem que estar bom, tem que estar legal. O que tem no abacaxi é a vitalidade do abacaxi, tem que estar legal. Então, a partir desse momento, a gente começa a escolher o nosso alimento de outra maneira, né? Vai no mercado, você vai escolher o que está belo, né? Está belo, está cheiroso, está apetitoso, está cheio de vitalidade. Você vai pegar o vegetal no seu ponto máximo de vitalidade. Qual é? É a semente quando começa a nascer. Por isso que a semente germinada é a base da alimentação viva. Sem semente germinada, a gente não considera que tem alimento vivo. Porque ali é que tem a grande força, a grande virada, a grande mágica que acontece no alimento vivo, está lá dentro desse processo da germinação. Depois nós vamos falar um pouco da germinação na hora de ensinar a germinar. E alguns autores, especialmente o Zeckley, que resolveu aprofundar isso, porque ele é um antropólogo e médico, ele tem uma porção de formação. E ele era um conhecedor do aramaico, aquela